Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Onda Espírita. Neste canal, nós fazemos 2 encontros semanais refletindo sobre o livro Cartas de uma Morta, de Francisco Cândido Xavier. Então, nós fazemos pequenas reflexões, singelos comentários sobre as cartas que a Maria João de Deus encaminhava ao seu filho Chico Xavier, contando um pouquinho da sua experiência na espiritualidade. Vamos lembrando que nos vídeos anteriores, a Maria está com o seu guia espiritual e ela vai passando por alguns lugares onde ela vê espíritos sofredores e ela se compadece, né? A Maria é uma alma muito generosa, muito bondosa e ela se compadece com os seus irmãos que estão em sofrimento. Então, eles vão passeando por esses lugares e ela vai observando, né, cada um deles. No item de hoje, que é o capítulo 66, a regeneração e o triunfo são possíveis pelo amor, só pelo título a gente já fica pensando aqui, né? Regeneração, triunfo pelo amor. Então, já o próprio título te dá o indício de que é possível sim mudar, que é possível sim triunfar. Mas só existe um único caminho, que é o amor, que é amar. E então o item começa com a Maria perguntando para o mentor dela, né? Ela diz assim: inquiri então ao meu esclarecido mentor sobre a causa destes sofrimentos. Por que essas pessoas sofrem, né? Estas regiões, disse o mentor, são as que mais se avizinham da Terra, e justamente sob o que determina o sagrado estatuto da compensação, porque essas atmosferas pestilentas refletem os sentimentos que lá predominam. A inveja, a avareza, a ambição, o sensualismo campeiam livremente. Todos os seres aqui se amontoam desvairadamente, podem descer até os lugares onde anteriormente viveram apegados a tudo quanto constitui o abstrato dos seus prazeres. Não souberam vibrar com os ideais da alma e não quiseram abandonar as ilusões de seus dias terrenos. Então, por que eles sofrem? Eles sofrem porque eles ainda estão apegados a tudo que eles tinham na Terra. E, infelizmente, os sentimentos que eles tinham na Terra não eram bons. Eram pessoas ambiciosas, eram pessoas invejosas, eram pessoas avarentas, eram pessoas com desvios sexuais, né? Pessoas que viviam só o momento, o agora, a felicidade momentânea. Pessoas que em nenhum momento se preocuparam, né, na sua depuração moral. Então, o que ele está dizendo é isso, que essas pessoas sofrem porque elas ainda buscam aqui na Terra essa afinidade de sentimento. É importante esse recado que a Maria traz para a gente, para nós refletirmos na nossa atitude. Até que ponto nós não somos ambiciosos, né? Até que ponto nós não somos invejosos, avarentos, né? Até que ponto nós não temos os nossos desvios sexuais? A gente sabe que na sociedade que nós vivemos atualmente, ainda a inveja predomina, né? Nós vemos comentários assim sutis que lá dentro está arraigado a inveja. Poxa, meu vizinho tem um carro melhor que o meu, né? Poxa, meu vizinho viajou para o exterior, né? Outra coisa que é muito comum a gente dizer, né? Eu quero uma casa grande, eu quero um carro do ano, um carro importado, eu quero ter. Mas adianta ter tantas coisas que eu não vou conseguir usufruir durante o tempo que eu viver na Terra, porque quando eu desencarnar isso não vai comigo, não é verdade? E a ambição, né? Eu quero tudo, eu quero ter, não importa de que maneira. Se eu tiver que passar por cima do meu semelhante para conseguir o que eu quero, eu vou passar por cima dele, vou prejudicá-lo para ter o que eu quero ter. E o sexualismo que ele fala está aí, está muito claro e muito evidente na nossa sociedade, não tem como a gente fechar os olhos para isso, né? Nós vemos mesmo nos filmes
da televisão, nas novelas, nós vemos nos jornais, que infelizmente as pessoas estão num desvario, elas têm uma sexualidade desmedida, vários parceiros em tão pouco tempo, falta de compromisso com o parceiro, né? Não existe mais aquela preocupação da fidelidade, né? Hoje em dia está muito diferente isso, as pessoas não têm mais o receio nem o pudor de se expor, né? Então é uma coisa também que preocupa muito. E aí a Maria, né, ela segue na cartinha dela, uma coisa que eu achei muito interessante, que ela diz assim, ó: vivem com a sua própria angústia, acalentando desejos inqualificáveis. Quer dizer, eles querem coisas que não pertencem mais a eles, mas estão presos a isso. Quanto ao possível perdão de Deus, não se justifica, assim como os insultos e blasfemos dos homens não o atingem. O poder criador não se poderia pessoalizar para conceder beneplácitos. A lei de Deus é sempre o amor. O amor é a luz que envolve o universo. É o éter vivificador. É a afeição dos espíritos dedicados. É a alegria dos bons. É a luta que aperfeiçoa. Então, o que está dizendo aqui para a gente? A Maria está dizendo que a única forma de mudar esse panorama é pelo amor. Não adianta a gente ficar pedindo perdão a Deus pelos nossos erros, quando a gente reconhece que errou, se a gente persistir neste erro, porque Deus, ele não fica triste com a gente, ele não tem o que perdoar, porque o que nós fazemos não atinge a ele. Deus é maravilhoso. Deus é um Pai que nos ama incondicionalmente e nos dá muitas oportunidades. Então ele não se magoa com os nossos erros, muito pelo contrário. Ele diz, vai, tenta de novo, faz de novo, você vai conseguir dessa vez. Então, em vez de a gente ficar preocupados em pedir perdão a Deus, nós temos que nos preocupar em triunfar, em melhorar, em sermos melhores, para que a gente possa chegar nesse amor universal que o Pai quer de nós, porque é Ele que nos fará triunfar. Quando verdadeiramente nós colocarmos em prática esse amor que Deus pede para a gente. Nós devemos lembrar que o amor é a chama universal que nos convida à transformação, à mudança de aspecto, de comportamento, de pensamento, de sentimento. É o meio que nos transforma, que nos aprimora, né? Bom, e aí nós vamos seguindo para o item 67, a próxima cartinha que a Maria escreve, também dentro da mesma temática, porque as 3 cartinhas têm como tema central, né, essa questão do tentar novamente, do amar e do persistir na mudança. O item 67, ele diz assim, o deserto da expiação redentora. E essa cartinha é muito bonita. A Maria é um espírito muito abençoado, ela é muito caridosa, né? Ela sempre tem bons sentimentos e ela fala com muita delicadeza e com muito amor de todas essas experiências. Então, mesmo na dor e no sofrimento, ela sempre traz o lado bom, né? Ela sempre fala com carinho. Então, nesse item ela diz assim, ó, a convite do meu solícito mentor, procurei colocar-me em relação direta com aquelas mentalidades que se debatiam no sofrimento. Vi então o deserto em que se experimentavam os que viveram na terra para o seu gozo apenas. Os lagos de sangue em que se asfixiavam os antigos dominadores, responsáveis pela eclosão das mais horrorosas lutas fratricidas. As lágrimas pungentes derramadas pelos traidores sensíveis. Ouvi o gemido de todos quantos haviam prevaricado, fugindo criminosamente ao cumprimento de seus deveres. Então veja só, o que ela está dizendo para a gente aqui é assim, ó, cuidado, né? Se você é um líder, cuidado com o que você faz ou com o que você fala, porque você é exemplo para o outro, né?
ela está trazendo para a gente, eu fico refletindo, sobre líderes religiosos, líderes governamentais, essas pessoas que assumiram um compromisso de cuidar, de zelar do outro, de conduzir o outro pelo bom caminho. E, infelizmente, muitas vezes pela ambição, né, do dinheiro, do poder, acabam prevaricando, acabam abusando deste poder. E este abuso de poder prejudica outras pessoas, né? Porque se você conduz, né, os líderes religiosos, se eles conduzem a sua comunidade com o verdadeiro amor que Deus colocou para nós, trazendo ali a fraternidade, a união, né, a moral, os bons costumes, o viver em solidariedade, né? Ou estou ali simplesmente pregando, conduzindo e fazendo com que eles sejam levados por um caminho que eu quero para o meu bem e não pelo bem da comunidade. Os nossos governantes que têm como missão conduzir o nosso país para que dê dignidade aos cidadãos, na verdade, condições de moradia, de estudo, de segurança, de saúde. E aí acabam por desviar, né, as verbas públicas. E essas pessoas que dependem disso acabam muitas vezes morrendo nas filas dos hospitais, acabam não tendo um ensino de qualidade, porque não há tecnologia, não há estrutura para esse estudo de qualidade, acabam morrendo pela criminalidade porque não tem segurança suficiente. Então veja só, quando eu não dou condições de sobrevivência e uma vida que eu digo digna e de qualidade para aquele cidadão que eu me comprometi a ser o governante, eu também tenho culpa nisso, eu tenho responsabilidade nisso, eu assumi um compromisso, né? Então a Maria vem trazendo tudo isso para a gente tomar cuidado, para a gente se acautelar das nossas atitudes, porque o que o Pai pede para a gente é que sejamos fraternos. E será que nós estamos sendo fraternos? Né? Será que quando eu vou lá e declaro o imposto de renda com valor diferente, eu estou sendo correto? Será que quando eu furo a fila da vacina, eu estou sendo correto? Será que quando eu vou ao mercado e a caixa me dá o troco errado, eu fico quieto? Eu estou sendo correto? Então é esse o alerta que ela vem fazendo para a gente. Cuidado, porque todas as nossas atitudes vão voltar para nós. E aí nós estamos sendo corretos? Porque se nós não formos cobrados aqui, nós já sabemos que nós somos espíritos imortais. Nós seremos cobrados lá. Segue a Maria. Senti que o pranto minava dos meus olhos em um mal-estar inexplicável. Atacou-me. Todavia, o meu companheiro espiritual arrancou-me desta penosa impressão, convidando-me para uma rogativa que elevamos sentidamente a todas as forças benéficas do universo para que assistissem aquelas almas em eflúvios da paz e da resignação, das quais nas suas provas redentoras. Bom, muito bem. O que ela vem dizendo aqui? Ela ficou tão comovida com o sofrimento, porque, veja só, quando você entra na sintonia, né, de um espírito que está sofrendo, você sente o sofrimento dele, né, aquilo mexe com você, aquilo te machuca, né, você fica condoído com a dor do outro, você se coloca no lugar do outro. E então a Maria se assusta com aquilo, ela não consegue lidar com essa emoção, né, dessa vibração diferente da que ela já tem. E aí então o guia espiritual dela tira ela desse estado e pede para que ela faça então uma prece, né, para que ela volte à conexão dela com o plano espiritual, com a harmonização, para elevar esses pensamentos, porque se ela entrar na mesma sintonia, ela não pode auxiliar. Um doente não auxilia outro doente. Então ela tem que se reequilibrar,
Porque a proposta ali, como em todos os lugares, é nós nos ajudarmos. Então ele pede para que ela entre em oração, se equilibre e que ela possa emanar então, né, esses eflúvios para esses irmãos que estão ali sofrendo. Vale a gente dizer, e é muito interessante a gente tomar muito cuidado, né, com essa situação. Muitas vezes nós queremos auxiliar o nosso irmão, nós temos a boa vontade de auxiliar, mas a gente precisa ter cautela, porque a gente só consegue auxiliar se a gente estiver bem. Se a gente entrar na mesma sintonia, podem ficar os dois, né, doentes. Então, que a gente tenha essa preocupação de todas as vezes que nós nos sentirmos envolvidos pelo sentimento alheio, que a gente entre em oração, busque o amor de Deus dentro de nós para a gente se equilibrar e poder realmente auxiliar o outro. Bom, nós vamos então partindo para o terceiro item de hoje, né, que é o item 68, onde diz assim: a semente da paz e da esperança. Este item é lindo, né? É muito bonito, porque ele fala de todo o amor, né? De toda a compaixão. Diz assim: neste instante em que pedíamos com fervor, vi que em um foco de luz atravessava a pesada atmosfera, banhando aquelas frontes imersas no martírio. Nenhuma delas percebeu aquele clarão. Somente em alguns notei a eflorescência de uma estranha ansiedade que representava ligeiro alívio ao mesmo tempo. Escutei em seguida o meu guia dizer: vamos, filha, a nossa prece foi ouvida. Se os sofredores não conseguiram receber seus benefícios imediatamente, pelo estado de dor e de endurecimento em que se encontram, basta, para nossa alegria, que algumas dessas almas vagamente tenham sentido o sagrado influxo dos nossos apelos, porque hoje, nesses corações que experimentaram o anseio da felicidade e da perfeição, plantamos com nossas rogativas sinceras os lírios perfumados da paz e da esperança. Lindíssimo, né? O que ela está dizendo? O que ele está dizendo aqui para ela? Filha, nós entendemos o sofrimento alheio, nós nos compadecemos, nós oramos por ele. E a nossa oração, ela atingiu cada um deles, ainda que eles não percebessem, não conseguissem sentir, eles foram atingidos. De alguma maneira, aquela luz está com eles. Mas, neste momento, é o máximo que eles podem fazer. Eles não podem fazer mais que isso, porque a gente só pode ajudar a pessoa quando ela quer ser ajudada. Então, nós fazemos a nossa parte. Nós não podemos, de forma alguma, obrigar o outro, né? É isso que ela vem dizendo aqui. E o que eu acho muito, muito interessante neste item é assim, pregar o amor, né? Tá tão em desuso ultimamente, né? Quando se fala em amor, é uma palavra que está em desuso. As pessoas ultimamente não pensam e não falam sobre isso. Mas nós precisamos ser a sementinha do amor na terra. Nós precisamos trazer de volta no coração dos seres esse amor. Mas não só o amor que a gente fala familiar, né? O amor carnal de marido e mulher, o amor familiar de pai e filho, mas o amor fraternal, de irmão. Aquele amor que eu tenho respeito e ajudo o outro e respeito o outro, como eu tenho amor por mim, me respeito e me ajudo. Né? Esse amor fraternal é o que Deus pede para nós. A gente precisa entender que a nossa referência na Terra é Jesus. Vamos lembrar que no Livro dos Espíritos, no item 625, pergunta-se, né, o Allan Kardec pergunta qual é o modelo a ser seguido na humanidade. E a resposta que ele recebe é: vede Jesus. Então, o nosso exemplo é Jesus.
Nós temos que nos guiar pelos ensinamentos que Jesus deixou para a gente. E muitas vezes, na correria do nosso dia a dia, a gente se esquece disso, né? E ainda falo mais. Nós, como espíritas, que estudamos, que aprendemos e que temos que ter a caridade, nós precisamos entender que não se pode ir à casa espírita sem a gente ter a representatividade de Jesus. Porque o nosso trabalho não é para o outro, não é para a casa espírita, não é para os espíritos. O nosso trabalho é para Jesus. Nós trabalhamos para Jesus. Assim já dizia Chico Xavier, né? Chico dizia que ele não trabalhava para casas espíritas, não trabalhava para os espíritos, não trabalhava para Emmanuel, ele trabalhava para Jesus. Então, o que nós temos que entender e colocar nas nossas vidas sempre? O que ele pede que eu faça? Ele pede que eu esteja com ele, que eu trabalhe com ele, que eu trabalhe para ele e com ele. Então, Jesus é o nosso guia e nós precisamos espalhar este amor por onde nós formos. Nós sabemos que o bem, ele não faz propaganda, por isso ele não aparece. Mas se cada um de nós nos conscientizarmos de qual é o nosso compromisso nesta encarnação, nós teremos um mundo melhor. Nós teremos pessoas melhores. Nós teremos uma sociedade melhor, mais justa, mais equitativa para todos nós. Então, meus queridos irmãos, o que a Maria João de Deus traz para nós nessas 3 cartinhas é: está na hora de sair do vale do sofrimento. Está na hora de nos unirmos como fraternidade, nos amarmos, nos melhorarmos, trabalharmos para o bem, sempre, tendo como exemplo o Mestre Jesus, o nosso guia. Então é isso que nós tínhamos para falar. Agradeço muito a presença de todos vocês. Curtam o nosso vídeo, compartilhem, comentem. É muito importante para nós, né, estarmos aí nessa conexão com vocês. Meus queridos irmãos, que Jesus, o nosso Divino Mestre, abençoe a nossa caminhada, fortaleça a nossa fé e nos guie sempre pelo caminho do amor, da fraternidade, da caridade. Muito obrigado, um grande beijo e até breve.